Eu, primeiramente, sou fonoaudióloga. Gosto muito do que faço isso há mais de 30 anos. E o tema é muito especial porque é o que eu estudei a minha vida acadêmica inteira. Uma das grandes preocupações, né, dos pais, eu trabalho muito com pais, faço muitos materiais tentando desmistificar, né, essa grande preocupação. Meu bebê nasceu com fissura, ele vai falar fanhoso. Na verdade, as estatísticas científicas mostram que, ao redor, uma estatística mundial, juntando todos os artigos, ao redor de 20% apenas dos bebês acabam ficando com a fala fanhosa, né? É claro que os centros têm estatísticas distintas. O Centrinho já teve uma estatística de 31%, o Centrinho de Bauru. Hoje a estatística já desceu bastante, nos 24%, mas aí nós estamos falando de cirurgias feitas nos 5 anos do estudo, de 2000 a 2005. Né? Então, mais recente, agora, a gente espera que esse índice esteja cada vez mais diminuindo. Né? Essa é a ideia, né? É que a gente possa trabalhar nessa parceria. Então, a medicina, a odontologia e a fonoaudiologia, juntos, né, trabalham na documentação dos resultados dos tratamentos primários. E assim a gente se educa para que cada vez mais a gente tenha um número menor de crianças falando fanhoso ou com fala hipernasal. Hipernasalidade é o nome, né, dessa alteração. Eu aponto aqui, né? Muito importante agora esclarecer que tem muita coisa que pode afetar a fala. Tá? Nós já ouvimos ontem, né, o papel importante da estimulação. Nós tivemos uma aula sobre linguagem e estimulação da linguagem, a importância dessa díade da criança com a mãe, da criança com o pai, da criança com seus cuidadores. Né? E aí isso é um marco que fica para a criança estabelecer suas relações. Né? A comunicação ela tem que ser prazerosa e a criança tem que ter o que falar. Né? A linguagem é isso, é aquilo que a gente experiencia, estabelece para ter o que falar. Né? Vocês também ouviram a importância da audição. Né? Por que criança que nasce com surdez não fala ou tem que fazer um tratamento para aprender a falar? Né? Porque a fala depende da audição. Os bebês que têm fissura no palato, né? Quando o palato mole é completamente comprometido, eles inerentemente, isso é praticamente universal, quer dizer, 100% deles têm fluido na orelha média e a grande maioria faz otite, que daí infecta esse fluido. Né? Um grande presente, né, das mães que conseguem ou amamentar no seio ou dar por ordenha o leite materno é trabalhar essa habilidade, né, do bebê não desenvolver a otite, mas para que ele não tenha, para que a gente consiga gerenciar o fluido, é só com a palatoplastia primária, quando ela restabelece, né, a função muscular. Tá? Eu não vou me estender muito aqui, porque tem outras coisas que a gente tem que falar para daí chegar, né, na fala fanhosa. Então, eu tenho outras alterações que também afetam a fala. Né? Nós acabamos de ouvir, né, a equipe da odontologia, ouvimos ontem a odontopediatria, hoje ouvimos ortodontia, né, a importância das cirurgias bucomaxilo com os enxertos. Né, e a gente sabe que essa relação entre as arcadas, que a gente chama de relação dento-oclusal, e o próprio alinhamento dos dentes, né, e o enxerto, que daí vai ocupar os espaços que acabam tendo na linha da fissura, eles têm um papel importante para a língua, né? Para a forma como a língua se ajusta dentro da cavidade oral. Então, todos os sonzinhos que a gente faz que usam a língua podem estar comprometidos porque eu tenho uma alteração dessa relação dento-oclusal muito comum nas crianças com fissura transforame. Né? E a gente sabe da importância de uma cirurgia primária, tanto de lábio como palato, para um crescimento crâniofacial o melhor possível. Né? E aí, claro, a gente sabe que também tem uma relação entre esse espaço e as habilidades que a gente desenvolve desde que nasce para sugar e depois a mastigação, né, e a deglutição, que não entrou aqui.
Também é importante lembrar que se eu estou falando, eu falo muitos sons produzindo voz. Então eu estou aqui embaixo, né, na laringe. Eu tenho várias alterações vocais, né, da voz, como rouquidão, soprosidade e outras, que podem afetar tanto como eu escuto a minha própria fala, como a criança escuta a sua fala, mas também como o outro, quando a avalia, né, consegue discernir ou perceber ou diagnosticar a hipernasalidade. E daí, finalmente, não somente isso, mas eu ressaltei as mais importantes, né, que é o que eu vou falar hoje, que é sobre a velofaringe, né? Então, a laringe aqui embaixo, a velofaringe aqui em cima, né, que é a área, né, de impacto e onde eu vou ter a fala fanhosa se essa função velofaríngea não estiver adequada após as cirurgias primárias. É só a fala fanhosa? Não, eu tenho como produto dessa função velofaríngea também a produção de sons. E quando eu não tenho uma função velofaríngea adequada, eu posso acabar fazendo sons atípicos, que a gente chama de articulação compensatória. Então, eles estão fora da boca. Eles vão lá para trás da úvula e da campainha, né? Lá na garganta, lá na laringe, né? Quem já ouviu falar de golpe de glote, de fricativa faríngea, sabe do que eu estou falando, né? Então, pensem que quando vocês imaginam que a criança tem uma alteração de fala, não é só aqui. Eu tenho um conjunto de alterações clássicas na criança com a fissura. Eu tenho outras coisas que podem estar acontecendo. Nós vamos ficar só na criança que tem fissura isolada. Não vamos falar de síndromes, né, para não complicar, mas eu tenho complicadores já de uma situação que em si já é bastante complexa. Tá? Deixa eu ver. Então, nós vamos nos ater na velofaringe, né? Nós vamos nos ater no momento após a palatofaringe, nossa, enrosquei aqui. A palatoplastia primária, né? Então, é a fala fanhosa após o reparo primário do palato. E eu tenho duas situações em que eu posso ter na criança com fissura com mais frequência, né? Eu posso ter fala fanhosa quando, depois da cirurgia primária, não existe possibilidade estrutural para que a velofaringe feche, né? Então, eu tenho um palato que ficou curto, eu tenho um batente, né, da garganta que é muito amplo, eu posso juntar essas duas coisas. A gente chama essa situação de insuficiência. O mecanismo velofaringe é insuficiente para que esse mecanismo funcione adequadamente, né? Ou eu posso ter uma outra situação, que é quando a velofaringe ela não funciona adequadamente, né? Então, a gente chama a disfunção por insuficiência ou a disfunção por erro de aprendizagem. São duas coisas diferentes e que, em muitos casos, co-ocorrem. A pessoa começou com um palato curto e ela já veio desenvolvendo fala, fazendo uso de articulação compensatória, negligenciando, né, a velofaringe, e agora ela operou, começou com o palato aberto, aprendeu a falar de uma maneira atípica, operou, ficou com o palato curto, juntou as duas coisas, continua falando, né, de uma forma alterada. Então, é um engrama que foi automatizado, né, lá naquela caixinha de computador que a gente tem, que quando a gente vai produzir um determinado som, a gente acessa. Essa criança aprendeu a falar de uma maneira diferente. Tá? E eu gostaria de mostrar... Então, muitas das nossas crianças com fala ininteligível em fala infernasal, né? Eu não vou mostrar gravações, mas todo mundo sabe o que é fala fanhosa, né? Elas têm as duas situações em conjunto, né? Esses 30%, 20% de crianças acabam tendo as duas condições. Queria que vocês vissem um vídeo, né? Você pode tocar o vídeo para mim? Eu que toco? Opa! Não. Volta aqui. Agora é você. Se pudéssemos abrir a cabeça ao meio, como nesse modelo, poderíamos ver o que tem lá dentro. Vamos agora relacionar o modelo de plástico com alguns desenhos. Primeiro, a cabeça vista por fora. E agora, a cabeça vista por dentro.
A boca e o nariz, por dentro, são 2 espaços, sendo que a boca é chamada de cavidade oral e o nariz de cavidade nasal. Para entendermos melhor como as cavidades oral e nasal se relacionam, podemos comparar a boca e o nariz a uma casa com 2 andares. O nariz, ou cavidade nasal, é o andar de cima. A boca, ou cavidade oral, é o andar de baixo. A garganta, ou faringe, é o espaço, ou a cavidade, que fica atrás da boca e do nariz. O céu da boca serve como separação entre os 2 andares e recebe o nome de palato. O palato pode ser dividido em 2 partes, uma dura, que fica na frente, e outra mole, que fica atrás. A parte que fica na frente é dura, pois tem osso dentro, e é chamada de palato duro. A parte que fica atrás não tem osso, mas tem músculos, portanto é mole, e é chamada de palato mole. Ao olharmos dentro da boca, no espelho, vemos o palato, que é o céu da boca. Compare agora com o palato visto de lado no desenho. Podemos também identificar a úvula, conhecida por campainha, que é a pontinha do palato mole. Repare como a língua vista de frente e de lado também parece muito diferente. Quando voltamos a comparar a boca e o nariz com a casa de 2 andares, o palato mole corresponde a uma porta que se movimenta, abrindo e fechando, como um alçapão. E assim como o alçapão encosta na parede ao fechar, o palato mole precisa encostar nas paredes da garganta para separar o nariz da boca. O palato mole e as paredes da garganta, juntos, formam a velofaringe. A velofaringe, ao funcionar, pode juntar ou separar o nariz e a boca para produzirmos 2 tipos de sons: os sons orais e os sons nasais. Os sons orais são aqueles que saem somente pela boca e que precisam da porta fechada. Já os sons nasais saem pela boca e pelo nariz e precisam da porta aberta. Repare que para que os sons orais saiam somente pela boca, sem passarem pelo nariz, é preciso que o palato mole toque nas paredes da garganta, fechando a porta, como no som pá da palavra pai. Pai. Os sons nasais, por sua vez, são aqueles que precisam da porta aberta para que o som possa sair pelo nariz. Repare que no som nasal, como acontece no mã da palavra mãe, o ar sai ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Mãe. E o que acontece quando a criança nasce com fissura lábio-palatina em que o céu da boca está aberto? Voltaremos a comparar a boca e o nariz com a casa de 2 andares. O bebê sem a fissura no céu da boca tem a casa com os 2 andares e tem uma porta que abre e fecha. Já o bebê com fissura lábio-palatina tem a estrutura para uma casa de 2 andares, porém não tem a separação entre os 2 pavimentos e também não tem a porta. Como não existe separação entre o nariz e a boca, o controle do ar no bebê com fissura lábio-palatina ocorre de maneira diferente do que no bebê sem a fissura. É por meio de cirurgias que o cirurgião plástico reconstrói o palato, criando a velofaringe. Então, eu tenho 2 situações, né? Entre 70% e 80% das crianças, depois da palatoplastia primária, a cirurgia é capaz de construir uma porta que separa a boca do nariz e eu tenho, então, uma velofaringe funcional.
Num outro grupo de crianças, após a palatoplastia primária, né, eu fico com um palato curto ou uma velofaringe disfuncional e essa porta não fecha. Essa condição nós chamamos de disfunção velofaríngea, né? Eu, quando vou falar aqueles sonzinhos orais que precisam da porta fechada, né, eu vou ter escape de som e de ar pelo nariz. Tá? Então, isso acontece quando a porta não fecha para os sons orais, seja porque tem um erro de aprendizagem, seja porque a porta ficou pequena, né? Ou seja porque as duas coisas acontecem em conjunto, né? Ao longo do desenvolvimento da criança, né? Então eu vou ter essa perda, né, de som e de ar pelo nariz. Quando o som sai, eu escuto a fala fanhosa. Quando o ar sai, os sonzinhos que eu faço dentro da boca, se eu não estou fazendo sons na garganta e na laringe, como golpe de glote, fricativa, faríngea, eles ficam fraquinhos, distorcidos, né? Junto com todas aquelas outras alterações que acontecem, principalmente aquelas relacionadas às alterações dento-oclusais e outras relacionadas à audição, né? A correção da insuficiência, isso é, a porta que ficou pequena, né, ela não pode ser feita pela fonoterapia. Nesse caso, é necessário uma cirurgia ou uma prótese de palato. Eu vou apressar aqui um pouquinho, tá? A fonoterapia, né, na verdade, na presença da insuficiência velofaríngea, de um palato curto, não pode nunca ser realizada para corrigir essa alteração aqui. Tá? Esse é o grande problema. A grande maioria das crianças são encaminhadas para fazer o tratamento de fala quando elas têm fissura e a queixa é fala fanhosa. E elas vão na fonoterapia, às vezes, antes da correção da insuficiência, então elas têm que trabalhar estas outras coisas aqui. Né? Se eu ainda não corrigir a alteração dento-oclusal, também não posso trabalhar aqui. Eu vou ter que trabalhar com a estimulação de fala, tentando não provocar, né, alterações atípicas. Eu vou ter que trabalhar com a audição, né, ou a estimulação da audição, corrigir a disfunção tubária, né, vou poder trabalhar com a voz, correndo o risco, né, de fazer um trabalho bastante adequado, tendo a importância de fazer um trabalho adequado para não ocasionar alterações, né? Para não forçar essa criança a desenvolver um hábito inadequado em decorrência, né, de uma alteração que ainda não foi corrigida. Então, se a porta não funciona adequadamente, né, então o erro é de aprendizagem. Nesse caso, a gente costuma, no centro onde eu trabalho, otimizar, a gente faz a fonoterapia, otimizando o trabalho com a prótese de palato, né? Ela tem se tornado um recurso muito importante e aí a gente prepara o paciente, né? Muitas vezes ele tem o erro de aprendizagem e a insuficiência, a gente corrige o erro de aprendizagem, melhora a função velofaríngea para daí fazer a cirurgia. Ah, minha criança vai usar prótese de palato o resto da vida? Não, a gente quer que ele faça a cirurgia. Só que daí numa condição de função muito mais fácil, né, para o cirurgião fazer essa cirurgia secundária. Tá bom? Só que essa fonoterapia, para eu corrigir esse erro de aprendizagem, ela só pode ser feita quando o problema é aqui, né? Velofaringe, ela só pode ser feita na presença de possibilidade de suficiência velofaríngea. Por isso que a prótese, a gente usa a prótese tanto. Eu dou possibilidade de suficiência de uma forma muito prática e eu manipulo, né, o tamanho do bulbo. Tá? O Dr. Homero vai falar isso mais adiante, depois que o Dr. Diógenes falar das cirurgias, certo? Então, para nós, né, na fonoterapia, pelo menos esse grupo com o qual eu trabalho, o bulbo faríngeo é a estratégia que a gente usa, né, para recuperar a função que não foi aprendida quando a criança não aprendeu. Tá? Então, o que acontece, então, sumarizando? Né? Eu tenho quantos minutinhos que você não me mostrou, não vi? Já acabou? Então, pera lá que eu vou fechar só com um slide. Já acabou faz tempo. Aqui, ó.
Eu vou passar rapidinho. Eu vou deixar a aula para vocês, tá? Mas eu vou passar só isso aqui. Os sons mais afetados, é importante saber isso, porque para eu avaliar essa criança, eu preciso que ela fale alguns desses sons, né? Os sons mais afetados são aqueles que explodem, p, b, t, d, k e g, e os que assopram, né? Os que precisam de sopro. F, V, S, Z, X e J, né? Todos esses sons precisam da porta fechada. Então, se eu for falar palavras como papai, caiu, vovó e sim, eu preciso que essa criança, né, que tem disfunção velofaríngea, faça esses sons na boca, não como golpe de glote e fricativa faríngea. Daí a terapia tem que enfocar isso. Se a criança vai fazer terapia na presença da disfunção velofaríngea, ela tem que trabalhar com articulação dos sons e não com o fechamento da porta, porque ele é impossível até que eu ou coloque um bulbo ou faça a cirurgia. Vou parar por aqui, senão eu não vou deixar meus colegas falarem.